A Sociedade Espírita Ramatiz traz até você, agora pelas redes sociais, as palavras amorosas do nosso querido irmão Ernest. O irmão Ernest, guia espiritual do médium Luiz Antônio, é um peregrino que conta histórias de amor e, através de suas histórias, passa aos ouvintes grandes ensinamentos espirituais e a certeza de que a vida continua e o amor sempre vence. Ele nos diz o seguinte: não importa o meu nome, o que menos importa é quem sou eu, quem fui eu. O que importa é que as mensagens alcancem o seu objetivo, tocar os corações humanos. O meu nome, a minha personalidade, a minha bagagem é como o vento. Hoje está numa montanha, no outro dia está em outra montanha, mas sempre tentando levar a mesma mensagem. A vida continua e o amor sempre vence. Olá, meus irmãos, muita paz, muito amor do coração de cada um de nós. E hoje é um dia muito especial, porque nós vamos ter a alegria, a felicidade de poder passar para vocês uma palestra bem diferente daquelas que costumamos colocar no nosso canal. Mas antes, eu quero apresentar o nosso irmão Valentim, dirigente do nosso trabalho de cura, do nosso Santuário Ramatiz, o nosso querido irmão Luiz Antônio, que trabalha com uma entidade muito querida por nós, que é o irmão Ernest, aquele irmão que consegue passar todas as orientações dentro da nossa doutrina e que ele passa com muito amor, porque o lema de irmão Ernest é que o amor sempre vence. O amor é a linguagem universal. Podemos ter idiomas diferentes, sermos de diversas raças, diversos países, mas pelo amor todos nós conseguimos nos entender. E o nosso querido irmão Ernest, ele faz esse trabalho. Dentro do Santuário Ramatiz, ele atende aqueles nossos irmãozinhos que chegam com tantos problemas, com depressão, com medo, com angústia, e ele está ali junto a nós, passando para nós a confiança, fazendo que nós consigamos aumentar a nossa fé e acreditar realmente que o amor, a fé sempre vence. E eu, que sou Cleia Gonçalves, dirigente da nossa querida casa Sociedade Espírita Ramatiz. Convidamos então hoje o nosso querido irmão Ernest para falar um pouquinho daquilo que ele tanto conhece, que é falar sobre o amor, sobre a paz, sobre a união, sobre a fraternidade. Mas antes, eu peço ao nosso irmão Valentim para fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus. Graças a Deus. Como disse a nossa irmã, o nosso irmão Ernest, ele nos traz a palavra mágica, que é a palavra amor, da qual todos nós somos constituídos. Nós somos amor, porque nós somos filhos de Deus, e Deus é amor puro. E só através do amor armazenado em nossos corações é que nós vamos conseguir superar todos esses obstáculos que por vezes aparecem à nossa frente, e nós vamos superá-los
porque o amor tudo vence. Queremos, nesse instante, pedir a Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, que nos abençoe, que a sua misericórdia divina se faça presente sempre em nossas vidas, e que o nosso Mestre amado Jesus, esse príncipe da paz, do amor e da luz, vibre suas energias medicamentosas que toquem profundamente nossos corações, para que muitos irmãos que aqui estão do outro lado da vida possam sair daqui também fortalecidos. Assim, Deus, em teu nome, em nome do nosso Mestre amado Jesus, em nome dos nossos irmãos dos dois lados da vida, nós iniciamos o nosso trabalho dando a todos graças a Deus. É um prazer imenso, depois de um bom tempo, poder estar dessa forma, falar de coisas relativas ao amor, à fé, à fraternidade, à caridade. Estamos usando agora esse recurso para que possamos chegar aos corações de vocês, nesse momento muito difícil, mas necessário para a transformação moral da humanidade. A fé é a base de tudo isso. E, portanto, como eu costumo fazer, eu trago histórias do passado, histórias onde o amor sempre vence, exemplos vivos que podem nortear a humanidade de hoje, os irmãos de hoje, para que possam lutar a favor da luz, da verdade, a favor do nosso Mestre Jesus como guerreiros de luz. Está chegando um momento muito especial. O planeta está se aproximando do processo de regeneração. Isso significa que nós todos temos que nos regenerar, nos transformar, buscar a reforma íntima, principalmente com fé. Eu sempre falo que fé tem duas letras, F de força e E de esperança. E é isso. Vamos ter força, vamos ter esperança para podermos chegar àquele momento precioso, aquele momento esperado há muitos séculos, de uma humanidade, de um novo céu, de uma nova terra, onde o amor realmente sempre vence. Hoje, vou trazer uma experiência que costumamos ter na esfera espiritual que trabalhamos, onde, numa sala, vamos assim, de grande porte, nos reunimos a todos os nossos irmãos, e nos oferecemos para demonstrar experiências do passado, onde a justiça divina interage de uma forma perfeita. Numa dessas oportunidades, estivemos lá e um irmão foi selecionado para se sentar e ser projetado tudo aquilo que foi vivenciado por ele, para que servisse de lição para todos nós. Esse irmão foi selecionado, sentou-se à cadeira e todos nós mentalizamos o Mestre Jesus, vibrando nesse Deus amoroso que nos cerca, que vive dentro de todos nós. E a um certo momento, após a autorização da nossa chefia, todo aquele ambiente começou a se transformar. Nós nos transportamos para um lugar distante no tempo. Aqui no Brasil, seria na Bahia, perto de uma cidade que era Feira de Santana. Lá, nós chegamos numa fazenda que era propriedade de um jovem. O pai tinha falecido recentemente, era um português, proprietário da fazenda, e ele herdou, o nome dele era Antônio, e herdou todas aquelas terras. Ainda haviam escravos, mas os escravos eram tratados de forma diferenciada. Tinham muito respeito com o proprietário, porque ele cuidava de todos. Mas, por sua vez, esse jovem
trazia ainda muitas necessidades espirituais a transmutar. Tinha muita vaidade, era um pouco orgulhoso, satisfeito na sua posição social. Quando passava, todos baixavam a cabeça. Ele gostava disso, apesar de ser uma boa pessoa. Então, começamos a nos aprofundar, viver os pensamentos desse jovem. Um certo domingo, ele costumava ir sempre à igreja, uma praça, e lá tinha um mercado. Ele levava os seus burros, seu capataz, os escravos que, vamos dizer assim, o ajudavam na venda daquilo que se produzia na fazenda. Enquanto isso, ele ia para a igreja, lá, escutava a missa, era, na época em latim, padre de costas. Ele ficava lá pensando em todas as coisas, mas a fé dele era muito restrita. Estava preocupado com o mundo pessoal dele. Estava ali ocupando o tempo, vivendo apenas uma imagem, uma aparência. E assim, ao encerrar a missa, ele respeitosamente saiu, deixou alguns donativos, como de costume, desceu as escadas e foi até a praça onde as verduras, os legumes, todas as ofertas da sua fazenda estavam sendo vendidas à população. E ali ficou de um lado para o outro, vendo chegar os seus recursos, os seus lucros, e a um certo momento ele viu ao longe um senhor com um burrinho muito aparentemente idoso, um senhor também magrinho, descalço, e tentando vender algumas coisas que não tinham a qualidade dos produtos dele. Como esse irmão Antônio, ele tinha um bom coração, ele se aproximou desse homem e disse: meu senhor, qual é o seu nome? Ele disse: me chamo José. O senhor aqui não vai conseguir vender nada. Os meus produtos da fazenda são de melhor qualidade, têm com certeza um melhor preço. Olha só, como pretende sobreviver com isso? Ele olhou para Antônio e disse: eu sempre sobrevivi. Eu sempre estive nessa praça, o senhor nunca me notou. E sempre aquilo que eu consegui vender, com a graça de Deus, foi o suficiente para que eu me sustentasse, a mim e o meu burrinho. A minha preocupação maior não sou eu, é com ele. Ele precisa muito de ajuda. Eu muitas vezes não tenho o suficiente para dar para ele. Mas o pai nunca me deixou faltar. Antônio, observando José, gostou muito do que ele falou e disse: você é um homem de fé, parabéns. E de repente ele observou, próximo ao pescoço, não sei se vocês falam assim, pescoço do burrinho, havia uma cartucheira de couro e lá parecia que tinha um livro. Ele se aproximou e naquela época os livros eram para poucos e a maioria das pessoas não sabiam ler. Ele chegou perto de José e disse: José, o que é aquilo? É um livro. José, você sabe ler? Disse: não. Mas por que você tem esse livro? Meu pai me deu, eu guardo com muito carinho. Seu pai sabia ler? Também não. Mas ele me contava histórias do conteúdo desse livro, desde pequeno. Mas que livro é esse? Dizem que é um livro chamado Bíblia, que conta a história de um homem chamado Jesus, que tinha um grande coração e inspirava fé e esperança para todos, principalmente os oprimidos, os pobres, aqueles sofridos. E assim eu ando com esse livro à minha volta. Ando com ele, durmo com ele, e José disse com fervor: eu tenho esperança que esse Jesus irá me amparar o burrinho e a todos que precisam.
Antônio olhou para José e disse: você é um homem de fé. Ele sorriu, não falou nada. Mas, José, você tem necessidade de você andar com o livro, já que você não sabe ler, já que você, e provavelmente deveria estar escrito em latim no livro, você tem necessidade de andar com ele? Não é exagero da sua parte? Você não sabe ler? José olhou para Antônio e disse: realmente, meu senhor, eu não sei ler, mas eu acredito. Essa palavra mexeu fundo na alma de Antônio. Eu acredito. De repente, Antônio sentiu um frio no corpo e começou a pensar: será que eu acredito? Será que eu tenho fé? Como José tem, esse homem simples, de sorriso fácil, diante de uma vida sofrida, magérrimo. Será que eu tenho fé? Comecei, pensou Antônio, a se envergonhar diante daquela situação. Ele sabia perfeitamente que ele ia para a igreja, mas ficava pensando nos negócios dele. Mal sabia orar. Não conhecia o que era o fervor. Apesar de ser um homem de bem, mas aquele José tinha uma lição a dar para ele. Ele tinha fé. Ele acreditava, apesar das limitações que ele tinha. E assim, ele se encheu de coragem, olhou para José, disse: José, eu tenho 30 burros, trouxe alimento para eles. O seu burrinho poderá comer da mesma comida que as cenouras, tudo que é preciso, pode comer. Quanto o seu burrinho para comer? Ele agradeceu, chamou o capataz e disse assim: dê pão para José. Dê pão, manteiga, o que tiver aí, dê para ele. Ele precisa comer, está magro. E José, com um sorriso, com um brilho nos olhos, daquela vida de muita luta, agradeceu com muito amor e carinho. E assim José começou a comer o pãozinho e Antônio estava feliz, orgulhoso, se ajeitou todo. Estava feliz de poder ajudar alguém. Como faz bem podermos ajudar alguém? Como faz bem? Essa verdadeira moeda, essa moeda que faz o coração lucrar de felicidade. E assim Antônio teve uma ideia. Chegou para José após ele ter se alimentado e disse: José, por que você não aceita uma proposta que te farei? Em vez de você ficar nessa vida sofrida, vem para a fazenda, vem morar comigo, vem viver. O seu burrinho será bem alimentado, você também. Se você quiser trabalhar, você pode trabalhar, mas dará um profundo prazer. Eu não sei te explicar, eu sinto um sentimento tão forte em relação a você que gostaria que você aceitasse. José olhou, sorriu, pensou por alguns momentos, olhou para o seu burrinho e disse: por ele, principalmente por ele, eu aceito. Ele merece ter uma vida digna, trabalhou tanto para o meu pai como para mim. Ele merece ter uma vida digna, eu aceito de bom grado, Senhor. E assim, eles foram para a fazenda, eles tinham um cantinho para ele, que Antônio reservou, era uma pequena casinha de madeira, e todas as noites, finais de semana, quando Antônio estava presente, Antônio ia conversar com José, escutar as conversas engraçadas, às vezes os conselhos daquele homem simples. Muitas vezes Antônio estava cheio de dúvidas e tirava dúvidas com aquele homem, aparentemente ignorante, mas de grande sabedoria moral. E Antônio estava feliz de ter José. E José, ao lado de seu burrinho, viveram um bom tempo lá. Um dia, José desencarnou. O burrinho já tinha desencarnado também. E Antônio ficou muito triste. Sentiu um vazio no seu coração. E levou a vida
dentro do possível, com justiça, ajudando todos aqueles que trabalhavam com ele. Tinha prazer de viver na sua fazenda com igualdade de condições, uma coisa muito rara naquela época. E assim chegou o momento de Antônio, após uma febre fortíssima, ele passou muito mal e à noite acabou desencarnando. Foi para a espiritualidade encontrar a sua recuperação. Estava cercado de muitos amigos espirituais, antigos escravos que tinham muito carinho por ele. Encontrou sua mãe, que começou a cuidar dele, muito feliz pelo retorno da espiritualidade. E assim, durante um bom tempo, Antônio buscou equilíbrio. Um belo momento, quando Antônio já estava bem recuperado, nós vimos com os olhos espirituais uma luz se aproximando, muito forte. Antônio se levantou e disse: "Quem é você?" E uma voz começou a falar: "Sou eu, José. Sou eu, José. Antônio, eu estou aqui. Eu estive sempre aqui ao seu lado." E Antônio começou a chorar emocionado. Era uma luz fortíssima. Ele não conseguia compreender como um homem tão simples tinha uma grandeza espiritual tão grande. Ele pensava assim: mas se ele era um homem simples. José, compreendendo os seus pensamentos, disse: "Antônio, não é a riqueza, não é a condição social na espiritualidade que estabelece o grau de evolução do ser. Não são todas as experiências do passado, mas sim o nível moral, aquilo que alcançamos e aprendemos com essas experiências. E eu tenho um amor muito grande por você. Eu tenho um profundo carinho, um profundo respeito de longo tempo." Mas Antônio olhou assim: "Mas José, eu não sei muito bem onde eu estou, mas eu não conheço você do passado. Eu nunca te vi." "Ah, José, irás ter que aprender muito ainda. Vou começar a fazer com que você se lembre de quanto você foi importante para mim em momentos tão difíceis." E se materializando, ele lançou uma luz diante dos olhos de Antônio, e de repente Antônio começou a ver em José não aquele homem magro, sofrido, mas viu uma moça muito bonita, meiga, delicada, que estendeu as suas mãos, tocou a mão de Antônio e disse: "Venha comigo em pensamento." E nós iremos entender o porquê de tudo isso. E assim, todos nós fomos transportados mentalmente para o Coliseu em Roma. E lá começamos a vivenciar, a estar vivendo um momento mental de Antônio. Na verdade, naquela época, Antônio estava no Coliseu, era um centurião, tinha em torno de 100 homens. Ele, na verdade, estava acostumado às lutas e tinha retornado para Roma para descansar. Era no período do imperador Nero. A perseguição dos cristãos era imensa naquela época. E ele foi convocado, os seus soldados, os seus guerreiros, para, naquele dia, fazer a segurança e acompanhar aquele triste espetáculo que iria acontecer dentro de algumas horas. Antônio, que na verdade, na época, podemos batizá-lo como Marcos, ele estava no subsolo, no Coliseu, visitando as cadeias onde vários cristãos se encontravam. Estavam prestes a ser entregues aos leões, outros
trucidados, lamentavelmente, de formas absurdas. E ao aproximar de uma grade de ferro, ele viu uma moça sentada, muito delicada, uma moça bonita. Ele se aproximou e disse: que uma moça como você pode assustar o imperador? Ele brincando. Vocês, por que vocês assustam tanto o imperador? Eu estou acostumado a enfrentar tantos inimigos. Eu vivo em lutas. E quando eu voltei para cá, eu vejo essa cena absurda. Eu queria saber o que vocês têm, ele perguntando à moça, de tão assustador que o nosso imperador teme tanto. Ela, com os seus olhos castanhos, cor de mel, ela olhou para aquele centurião e disse: eles temem a Jesus, temem aos seus ensinamentos de paz, liberdade, fraternidade, principalmente de igualdade, porque Jesus nos ensinou que todos nós, sem exceção, somos iguais. Imperadores, militares, todos, pobres, ricos. E isso assusta os imperadores de Roma, os poderosos de Roma, aqueles que têm muitas fortunas. Acredito que seja isso, porque nós não andamos armados, nós não invadimos casas, cidades, não atemos fogo a lugar nenhum, não destruímos vidas, ao contrário, defendemos a vida de qualquer um dos irmãos, porque todos somos. Marcos olhava para a ternura daquela moça e disse: mas eu sei que isso é injusto, mas não seria mais fácil você negar esse Jesus e alcançarem a liberdade? Vocês estão prestes a sofrerem dores terríveis. Ela olhou para Marcos e disse: eu acho que a maior dor, meu irmão, não é a dor da fogueira, das lâminas, atravessando os nossos corpos, ou estarmos nas nossas carnes e nos dentes dos animais. A maior dor é a vergonha. É a vergonha de abandonar o Deus verdadeiro, o Deus de amor, abandonar o nosso sentido de vida. Acreditamos fielmente que iremos encontrar a nossa liberdade. E a morte, muitas vezes, é a liberdade. Vivemos provações, expiações, coisas que são necessárias. Jesus disse isso, que precisávamos viver experiências para adicionar valores imensos à nossa alma. Ele falou e eu acredito, eu sinto do meu coração a verdade das palavras de Jesus, mesmo não tendo o visto. Os meus pais me contaram, fascinados. Os meus avós também. Todos tocaram meu coração com mensagens que comprovam que a vida vale a pena. E amar vale a pena e não devemos temer a morte. Marcos olhou para ela e disse: sinceramente, você é muito especial. Os meus deuses nunca me deram paz, realmente. Os nossos deuses aqui são mais humanos que nós mesmos, cheios de defeitos. Percebi isso em vários momentos da minha vida. Mas você é especial. Conseguiu, mesmo diante de um momento difícil para você, de dor, me passar paz. Eu gostaria muito de tirar você daqui. Gostaria muito de tirar vocês daqui. Mas talvez haja uma chance de eu tirar você. Se eu conseguir tirar você daqui, eu te levo para um local distante, onde minha família tem uma casa. E lá você pode se esconder e nunca mais falar desse Jesus que pode custar a sua vida. Ela disse: nunca, meu amado, nunca. Jesus é para sempre no meu coração. Eu não posso negar Jesus, não posso negar a fé, não posso negar a minha vida. Não posso ter medo da morte, porque a morte não existe. Foi isso que Jesus nos disse. Estamos apenas
vivendo um aprendizado, Marcos. Desculpe chamá-lo assim, senhor. Não, disse ele, pode me chamar assim. Eu estou angustiado de ver você vivendo esse momento. E assim, olhou para ela e disse, adeus. Se afastou. E uma lágrima descia aos olhos de Marcos. Ele nunca tinha lançado lágrimas praticamente na sua vida, porque a sua vida é sempre de dor, de lutas. E ele, como homem, não deveria chorar, mas ele chorou naquele momento. Escondeu dos seus comandados as lágrimas, como se tivesse suado, porque estava quente naquele dia. E 3 horas depois, começaram a tocar as trombetas, havia o murmúrio daquela população comemorando como se fosse o estádio de futebol de vocês dos dias de hoje, comemorando aquele momento difícil que iria acontecer. Novamente, trombetas foram tocadas. E aí, Marcos e os demais tiveram que começar a abrir as jaulas, podemos dizer assim, que pareciam jaulas, as cadeias, e acompanhar todos para o portão principal, onde dava acesso àquele pátio de horrores. E ele se aproximou dessa moça, que chamava-se Sara, e disse, Sara, cristã, ainda há uma chance de você desistir. Venha comigo. Eu tenho como te esconder. Eu não posso salvar os outros, mas a ti eu posso. Confie em mim. Ela sorriu e tocou os braços de Marcos e disse, muito grato, meu amado irmão. Agradeço de coração. O seu coração tem muitas coisas boas. Você precisa se aprofundar nele e descobrir o bem que você tem nele. A violência é uma ilusão. Os inimigos são ilusão porque nós não temos inimigos. Temos irmãos ignorantes na luz. Não tenha medo. Eu não tenho medo. Pode ficar tranquilo. Fique em paz. E seja muito feliz. Caminhou de forma serena até o centro, próximo ao centro do pátio de horrores. E assim todos estavam ali. Marcos teve que se posicionar numa lateral. Vi ela, Sara, de perfil. Seu coração batia forte, porque era um momento terrível. À sua direita olhava, via Nero, todo feliz, comemorando junto com aquele povo ensandecido, como se fosse assistir um espetáculo comum. Havia tanto sofrimento. Marcos estava acostumado a defender a Roma, lutar contra os inimigos do Estado, mas ver inocentes serem massacrados era uma covardia, e isso não fazia parte de Marcos. Aquilo ali era inadmissível. Novas trombetas tocaram, e aí, do nada, surgiu da parte do subsolo vários leões, tipo de um elevador de madeira, e vários leões entraram, vários animais. E eles começaram a ir na direção de várias pessoas, atacando as pessoas. 3 dos leões foram em cima de Sara. Marcos estremeceu, chegou a segurar o punho da espada dele. Deu vontade de entrar no pátio, naquela área, e enfrentar os leões para salvar aquela moça, mesmo que isso custasse a sua vida. Mas, naquele momento, Sara olhou para Marcos, se aproximou, os leões acompanhando, ela foi chegando até ele, manteve-se a uns 15, 20 metros de distância, olhou para ele e disse, não se preocupe comigo. E os leões, eram 3, estavam olhando para ela como se a respeitassem. Eles acabaram sentando. Havia pulpos do público reclamando por que os leões não atacavam aquela moça. E Marcos, nervoso, já prestes a desembaiar sua espada, ela olhou e disse,
meu irmão amado, fique em paz, fique em paz. Olhou para os leões e disse: irmãos, cumpra o seu dever. Jesus está me chamando. E aí os leões se levantaram, se aproximaram e um deles atacou a moça, praticamente desencarnando imediatamente. Marcos baixou a cabeça, segurou firme no punho, desesperado, angustiado. Sentiu um amor imenso para aquela criatura inocente. Olhou com horror aquele homem gordo, baixo, que estava ali se deliciando junto com aquele povo ensandecido pelo sangue derramado de inocentes. E ele disse para si mesmo: isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Se retirou do local, triste, vendo tanto sangue, tanto horror, tanta dor, que aquilo era pior que as batalhas que ele viveu. E ele disse: eu preciso viver uma nova batalha. Eu preciso entender como esse Jesus conseguiu encantar esses homens e mulheres e como ele conseguiu dar tanta paz, uma paz que eu nunca tive. E assim se afastou. Meses depois deu baixa e resolveu partir para a sua casa. Ele tinha uma pequena casa, começou a cuidar de animais, das suas plantações, junto com a sua família. Trazia muitas cicatrizes no corpo, marcas das suas lutas. Ele tinha, vamos dizer assim, se aposentado, tinha esse direito. Mas ele sentia saudade de Sara. Ele disse: quem sabe, Sara, se isso tudo que falaste é verdade, quem sabe, Sara, um dia possamos nos encontrar. E assim, ele foi, naquele dia, naquele pensamento, dormir, e sua alma se desdobrou. Ele sentiu Sara se aproximando, toda iluminada, disse: Marcos, meu amigo Marcos, meu irmão amado, eu encontrei Jesus e confirmei tudo aquilo que acreditava. Vim aqui para te dizer que confie em mim. As palavras do Cristo são verdadeiras. Nosso Criador é tudo o que precisamos para sermos felizes, está dentro de nós. Todos nós nos pertencemos, todos nós somos extensões vivas dos outros. Desperte sua luz. Irás voltar ao mundo físico ainda inúmeras vezes, mas quiçá nós iremos nos encontrar e nos reconhecer, talvez em condições diferentes, mas os nossos corações no amor irão se falar. Então, Marcos se aproximou daquela luz e recebeu um abraço fraterno de Sara. Emocionado, disse: eu te amo muito. Obrigado por você me libertar. E assim, de repente, ele acordou em prantos, chorando, emocionado, com a certeza que aquilo foi um sonho verdadeiro, que ele tinha encontrado Sara, tinha encontrado a certeza que as palavras de Jesus de fato eram reais. E a partir dali, dentro do possível, ele, lembrando de tudo aquilo que Sara lhe tinha contado, ele começou a falar, a contar histórias de amor desse Jesus inesquecível, que transformava corações, que transformava almas sem limites. E assim, nós voltamos para aquele ambiente, na esfera espiritual que nos encontrávamos. E ali agradecemos aquela lição de amor. Fomos abençoados por mais aquela experiência. E aí eu me questiono no dia de hoje, no momento que o mundo está vivendo, no momento de dificuldade, muitos da humanidade estão sem fé. Muitos temem a morte como fosse o fim. Muitos não compreendem a fé de um José, de uma Sara. Naquela época, Sara só tinha as palavras comentadas por Jesus.
escutadas por seus parentes. José tinha um livro escrito provavelmente em latim, que não sabia nem ler, mas ele tinha fé, como Sara, e Sara e José eram a mesma alma. Então, pensamos bem, no dia de hoje, vocês tiveram não só a Bíblia no passado, mas tiveram a codificação de Kardec, esse amado Kardec, essa alma linda, que depois encarnou com Chico Xavier, facetas diferentes do espírito. Kardec sério, estudioso, Chico Xavier doce e amoroso. Mas o objetivo era o mesmo. Kardec trouxe tantos livros importantes como base da doutrina que é professada pelo mundo espiritual. É o espírito da verdade. Chico veio romancear, veio trazer amor através de Emmanuel, através de André Luiz e outros lindos espíritos, mensagens mil, comprovando que a vida continua. Nós tivemos Leon Denis, tivemos Ramatiz, nós temos tanta coisa, tantos livros, tanta informação. O que falta a gente? Falta a fé de Sara, a fé de José. O Espírito da Verdade estão em todos esses livros, estão na alma de todos os corações dos homens de boa vontade. Aquilo que Jesus falou há tanto tempo atrás está valendo. A mentira, ela é barulhenta, ela é escandalosa, mas a verdade prima pelo silêncio e pela eternidade. A mentira está terminando para esse planeta. O engano, o escândalo hoje está em todos os cantos. O escândalo é necessário para que a verdade possa um dia surgir. Tenho fé, irmãos, a verdade está chegando. Não temam, muitas coisas irão acontecer em todo o planeta em favor da luz. Muitos irmãos, como estão nos livros que Chico psicografou, que Divaldo Pereira Franco, através de Joana de Anjos, foi psicografado, muitos desses livros já estão falando do grande plano do Criador, do grande governador do planeta, Jesus, que está coordenando todo o plano de redenção da humanidade. Temos que confiar que as sombras, como disse antes, que o barulho aí fora ele vai passar e um novo céu, uma nova terra estará surgindo para todos nós, dos dois lados da vida. Porque Jesus nos espera e o amor sempre vence. Que Deus vos abençoe e muita paz e muito grato. E não esqueçam, irmãos, ajude aqueles que estão com fome na alma, ajude aqueles que estão com fome no corpo, ajude nossos irmãos animais que estão abandonados, sofridos, andando pelas ruas. Não esqueçam de ajudar todas as criaturas. A fraternidade é, de fato, o melhor serviço a ser praticado àquele que ama. Aquele que ama, ele cresce na fraternidade. Ele se multiplica no coração divino, no Pai Maior. Sirvam, auxiliem, cada um dentro das suas condições, dentro de suas possibilidades. Não esqueçam de amar o próximo, de ajudá-lo. O mundo precisa de cada um de nós para que, como disse antes, um novo céu, uma nova terra nos pertença. Muita paz, muito obrigado. Que Deus abençoe. Graças a Deus, meus irmãos, que todo esse conhecimento que o nosso irmão Ernest acabou de passar para nós não fiquem só na teoria, que passem também para a prática. Porque, como ele nos falou, o amor sempre vence, a luz está vencendo e é preciso que tenhamos muita fé, muita fraternidade, muita caridade e muito amor no coração. Que Deus os abençoe.
Graças a Deus. A Sociedade Espírita Ramatiz é uma instituição religiosa que oferece atendimento espiritual e material. A Ramatiz, através de seu Departamento de Assistência Social, atende mensalmente a famílias, instituições, asilos e orfanatos e a comunidades, todas muito carentes e previamente cadastradas. Recebem cesta básica, calçados, cobertas e roupas. Para que possamos realizar este trabalho social, precisamos da ajuda de todos. Colaborem com a nossa campanha do quilo, doando alimentos não perecíveis. Todo dia é dia de doar. Como disse São Francisco de Assis, é dando que se recebe. www.ramatiz.com.br